O público estrangeiro, em geral, é composto por cerca de 70% de pessoas com menos de 25 anos. Já participei de inúmeros festivais de música e encontros de amantes da cultura pop. Muitas vezes, deixei a barba e o bigode crescerem só para passar despercebido. E com tudo isso, aprendi uma coisa. Vocês são uma das gerações mais notáveis e desafiadoras que os Estados Unidos já viram. A revista Time observou esta semana que uma das 10 principais histórias da década de 1960 foi quando o Dr. Timothy Leary cunhou o slogan para a geração psicodélica: ligue-se, sintonize-se, desligue-se. E descobri que a música da última década reflete perfeitamente o espírito da nossa geração. É música de protesto, protesto contra a injustiça social, contra a guerra, contra o conformismo, contra o sistema, contra as regras, mas também expressa os anseios, os medos, os sonhos e as aspirações dos jovens. Comunica à geração mais velha: rejeitamos o seu materialismo. Queremos mais do que secularismo e bens materiais. Queremos algo com alma, algo com espírito. A linguagem dos anos 60, veja só, até a revista Look listou algumas dessas expressões esta semana. Reflete esse espírito. Expressões como: isso é a minha praia, você me excitou, tenso, tirar o copo, desligar na minha cara, fazer o que você quiser. Tudo isso era impensável há apenas 10 anos. Tudo isso surgiu nesta geração. Não posso prever exatamente quais serão os anseios, a música ou a linguagem dos anos 70, mas sei que continuaremos a lidar com os mesmos problemas fundamentais que a humanidade enfrenta há milhares de anos. Os desafios básicos dos homens não mudam. Os problemas que você enfrenta agora são os mesmos que eu enfrentei há 25 anos, na sua idade. Os mesmos anseios, desejos, injustiças, guerras e turbulências pelo mundo. Nesse sentido, não há diferença de gerações. Você e eu enfrentamos as mesmas lutas hoje que enfrentávamos há um quarto de século. Quem são os jovens que encontro em minhas viagens pelo mundo? Alguns são radicais convictos, uma pequena minoria, que acreditam na revolução pela violência. Há também os idealistas, jovens que anseiam por transformar a sociedade. Eles ainda não sabem como, mas querem marchar, cantar, ter um credo, algo que dê propósito e significado às suas vidas. Outros estão apenas em busca de diversão, vivendo pela emoção, enquanto alguns estão entediados com a vida, com a sobrevivência não sendo mais uma luta, e querem ter voz nas decisões das universidades ou do governo. Outros ainda estão simplesmente cansados da hipocrisia, frustrados com as atitudes da geração mais velha em relação à raça, religião e política. Mas a maior luta de todas é a busca por propósito e significado. Para que estamos realmente aqui? Albert Camus disse que o homem não pode viver sem significado. Conversei com um estudante da Universidade Columbia durante os protestos e ele disse: a América perdeu sua alma e pretendemos ajudar a América a recuperá-la. Os jovens estão fazendo perguntas fundamentais. Quem sou eu? Por que estou neste planeta? Certa vez, perguntaram a Marlon Brando como ele estava e ele respondeu: como eu vou saber? Nem eu sei quem eu sou. Muitas canções ecoam esse sentimento. Eu tenho que ser eu mesmo. Ernest Hemingway disse que a vida não tem sentido, exceto na morte. Muitos jovens se debatem com a mesma pergunta: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde vou? É sobre isso que suas canções falam: medo, saudade, desejo, amor, até mesmo a morte, todos em busca do propósito da vida. Concordemos ou não, a Bíblia é o único livro que responde a essas perguntas. Ela nos diz por que existimos e qual o propósito da vida. Deus criou a humanidade porque Ele é um Deus de amor.
Ele nos fez à sua imagem para que pudéssemos amá-lo em troca. Deus, quer reconheçamos isso ou não, estava sozinho. Ele queria criaturas que o amassem de volta. Então ele nos criou e nos colocou neste planeta para construirmos juntos um mundo. Um mundo sem tristeza, morte, sofrimento ou guerra. Mas a humanidade se rebelou. Deus deu aos humanos o dom do livre-arbítrio, uma escolha que nenhuma outra criatura possui. Podíamos viver como quiséssemos, rejeitá-lo, rir dele, desafiá-lo. E assim, o homem quebrou a lei de Deus, rebelou-se e o sofrimento entrou no mundo. Desde o Jardim do Éden, a humanidade tem lutado, buscado e sofrido. A Bíblia ensina que o verdadeiro problema é uma doença do coração chamada pecado. O pecado nos afeta, separando nosso espírito de Deus. A morte, segundo a Bíblia, é a separação de Deus. Enquanto nossos corpos se decompõem, nosso espírito vive para sempre. Por causa do pecado, experimentamos a solidão, mesmo em meio à multidão, É isso que o Natal, a Sexta-feira Santa e a Páscoa representam. O amor de Deus tomando sobre si nossos pecados, desespero e alienação. Cristo morreu em nosso lugar, tomando sobre si nosso julgamento e nossa salvação. O inferno na cruz. A Bíblia diz que, se você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo pela fé, poderá experimentar alegria, paz e propósito muito maiores do que qualquer droga ou experiência psicodélica. Quem é você? Você é filho de Deus, criado à sua imagem, separado pelo pecado. Mas você pode se reconciliar com Deus. Apesar das falhas e dos pecados, Deus te ama e quer que você volte para Ele em busca de perdão, paz e alegria. Muitos jovens sentem culpa. Eles transgrediram a lei de Deus. Todos nós transgredimos. Até que nossos pecados sejam perdoados, não pode haver paz duradoura em nossos corações ou no mundo. As guerras continuam porque os seres humanos estão em guerra interna. Só Jesus pode restaurar o coração. Alguns perguntam por que o sofrimento existe. Um grande filósofo disse que, se fosse Deus, o sofrimento deste mundo lhe partiria o coração. De fato, partiu o coração de Deus, e foi por isso que Jesus morreu. Deus vê a injustiça.